O tempo é o nosso maior bem, né? Nosso recurso mais precioso. Então, eu espero que todos aí vejam valor, né? E tenham um bom uso do tempo hoje. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para uma apresentação que depois eu vou também enviar e pode ser compartilhada, né, com todo mundo que está aqui. E a gente vai conversar sobre as competências aí dos diretores escolares, com foco na competência 1, um pouco trazer também um histórico, né, relembrando a importância da direção escolar para a aprendizagem dos alunos. Então, vou aqui iniciar. Deixa eu ver se vai carregar a minha tela. Vou colocar em modo apresentação. Tá direitinho, né? Tá, tudo perfeito. Legal. Eu não consigo mais ver vocês, porque eu não fiz aquela apresentação que fica separado, sabe? Então, qualquer coisa você me avisa aí, Antônio, se tiver algum problema, tá? Pode deixar, Filó, te aviso, tá? Beleza, obrigada. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai ter um foco hoje nesse conceito de liderança transformacional, que está muito relacionada a toda a conversa e ações que estão ocorrendo atualmente sobre a importância dos diretores escolares. Como já foi apresentado, né? Então, aqui não vou repetir, e estou super feliz de poder fazer parte da cátedra, né? Desenvolvendo aí o meu estudo de pós-doutorado. Então, tem sido uma oportunidade muito bacana de poder estar construindo esse estudo focado no desenvolvimento das competências dos diretores escolares, né? Esse é o tema do meu pós-doutorado. Com vocês aí na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Bom, hoje, o objetivo do nosso encontro, eu trouxe 3 pontos principais. Então, reforçar com vocês a importância da liderança escolar. Eu tenho certeza que todos aqui sabem como é crucial para o funcionamento da escola a liderança escolar, e eu espero trazer dados que reforcem ainda mais essa perspectiva entre vocês de quão estratégico e essencial é a figura do diretor, da diretora no funcionamento da escola, contribuir para que vocês conheçam com um pouco mais de profundidade as competências dos diretores escolares, trazida inclusive na matriz que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação o ano passado, e com tudo isso, contribuir para o desenvolvimento profissional de todos vocês. A gente tem uma trajetória aqui, eu busquei distribuir um pouco o nosso tempo em alguns marcos. Então, a gente já fez aqui a nossa apresentação. Eu vou trazer para vocês quatro momentos, né? A nossa conversa hoje vai ter 4 grandes momentos antes do encerramento. Então, no começo, eu vou retomar com vocês um pouco o conceito de escolas eficazes e as características dessas escolas, porque isso nos traz um contexto muito importante sobre o papel da liderança escolar. Na sequência, a gente vai focar no papel dos diretores, das diretoras. Depois, a gente vai concentrar nas competências gerais, com uma atenção especial para a competência 1, que a gente vai explorar aqui, né? Vamos conversar juntos o que tem dentro dessa competência e qual a importância dela. E, por fim, trazer uma perspectiva aí dos desafios, né, da liderança, antes da gente encerrar e abrir para reações e comentários gerais, aí uma troca, né? Bom, então, antes da gente aprofundar em tudo isso, eu vou pedir que vocês pensem, vou trazer 2 perguntas para vocês, que quero que vocês, ao longo da apresentação, a gente possa ir conectando, né, cada um de vocês
possam ir conectando essas duas perguntas com o conteúdo que a gente vai discutir hoje. Então, a primeira coisa que eu queria é que vocês voltassem no tempo. Eu não conheço todos vocês, né? Então, eu não sei como é que é, há quanto tempo vocês são diretores, né? A experiência de vocês. Talvez aqui nesse grupo tenham pessoas que já têm muitos anos de casa, né? Já são diretores há muito tempo, talvez outros há menos tempo. Seja como for, eu vou pedir para vocês fazerem uma viagem no tempo e voltarem para quando vocês ainda não eram diretores. E eu queria que vocês voltassem nesse período e pensassem sobre o seguinte ponto. Quando vocês se candidataram para o cargo de diretor, ou foram convidados também a assumir essa posição, o que vocês pensavam que seriam as responsabilidades dos diretores antes disso, quando vocês eram professores, né, antes de assumir esse cargo? O que vocês acham, o que vocês achavam na época, né? Então, por isso que esse convite aí de dar uma viagem no tempo. O que vocês achavam que um diretor faz? Então, primeira pergunta aí que eu gostaria que vocês refletissem. E aí, na sequência, eu gostaria que vocês também deixassem aí no fundo da cabeça uma segunda questão que é, agora que vocês estão no cargo, né, que vocês são diretores, eu sei que a maioria do público aqui é composta, né, por diretores e diretoras, embora também acredito que tenham técnicos da secretaria, que também muito importante estarem aqui conosco, mas entendo que a maior parte são diretores. Agora que vocês estão nessa função, que vocês assumiram esse cargo, né, de direção escolar, quais são essas responsabilidades? Então, eu queria que vocês fizessem um pouco esse depara do que vocês achavam que era e o que vocês estão vivenciando agora que vocês estão à frente e quais são os desafios aí que vocês nunca imaginaram que ia ter que enfrentar enquanto diretora e que agora estão enfrentando, né? Então, eu vou deixar essas duas perguntas e esse convite para que vocês façam um pouco essa reflexão, né? De, nossa, lá atrás eu imaginei que o diretor fazia isso, 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 e agora eu estou vendo que, na verdade, a gente faz tantas outras coisas. Bom, deixando essas perguntas, então, no fundo, que depois a gente vai, né, ao longo da nossa conversa, como eu mencionei, elas vão aparecendo, e eu espero que essa reflexão aí também ajude vocês a repensarem o papel e a atribuição de vocês nas escolas. E aí eu vou trazer aqui um pouco para vocês esse conceito que é super importante para a gente conseguir entender melhor a centralidade da direção escolar na escola, que é escolas eficazes. Esse conceito, eu sei que tem algumas pessoas assim que escutam e já dão, né, torcem um pouco o nariz, que papo é esse, escola eficaz, que, né? Mas isso é um conceito da literatura, né? É uma literatura internacional que usa esse termo, né? Effective schools, e aí tem essa tradução para o português literal, né? De escolas eficazes. Mas se o conceito não soa harmônico no ouvido de vocês, vocês podem trocar para escolas de qualidade, porque esse é o sentido, né? Então, independente do que a palavra em si gerar de mais ou menos empatia, o que eu quero trazer para vocês aqui é o que são as escolas que alcançam bons resultados. E por bons resultados a gente entende tanto os resultados de aprendizagem dos alunos, como também resultados de permanência, né, de clima escolar, de tudo que compõe esse ambiente da escola, né, de pessoas engajadas, de pessoas que gostam de frequentar esse espaço, né? Então, nesse sentido amplo, mas que, claro, com certeza tem um grande pilar na aprendizagem que consegue desenvolver em todos os alunos, né? Fazer com que todos alcancem o potencial de aprendizagem que se espera, né, que a escola consiga desenvolver. O que acontece nessas escolas que conseguem fazer isso? E aí foi ao longo de muitos e muitos anos, e eu vou trazer aqui para vocês de maneira super resumida, assim, um panorama de 50 anos de pesquisa, pelo menos, porque isso começou aí por volta da década de 60, essa discussão sobre o que são essas escolas, o que fazem uma escola ter bom resultado e outra não.
né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ela é atual até hoje, né? A gente tem aí 50, 60 anos, e provavelmente essa pergunta já estava sendo feita há muito mais tempo do que isso. Então, não é exatamente uma pergunta recente, mas é uma pergunta que possibilita que a gente desdobre muitas coisas aí para tentar entender o funcionamento, né, das escolas. E essa pergunta, ela motivou uma série de estudos que virou uma disciplina, né, um campo de investigação, que é o campo de escolas eficazes. Então, tem aí um corpo muito rico de pesquisas em torno desse conceito de escolas eficazes e buscando identificar o que caracteriza essas escolas e como que elas funcionam. Então, aqui, tinha aí lá mais ou menos por volta dos anos 60, 70, tinha mais ou menos um entendimento de que o processo era muito linear, né? A gente tem um conjunto de insumos, então eu vou ter uma escola com determinada infraestrutura, com determinados números de funcionários, e esses insumos que eu tenho automaticamente geram um resultado de aprendizagem. Então, é como se a gente tivesse um circuito, assim, bastante linear. Eu tenho um conjunto de insumos, esses insumos interagem e, tcharam, a gente tem ali resultados de aprendizagem, alunos engajados, a gente tem o alcance desses resultados. Só que a gente sabe que esse processo não é linear assim, que a gente pode ter escolas que têm os mesmos recursos que outra, e os resultados são totalmente diferentes. A gente pode ter escola que tem muito mais recurso do que outra, mas gera resultados muito menores do que essa outra. Então, essa disparidade de resultados começou a gerar esse tipo, né, de curiosidade, e, afinal de contas, o que acontece dentro da escola quando a gente organiza todos esses insumos que são necessários para o funcionamento da escola, que umas alcançam determinados resultados e outras não. A gente sabe que o funcionamento de uma escola é impactado por vários fatores, né? A escola, ela congrega muitas coisas diferentes, né? Ela vai ter ali os profissionais que vão trabalhar nela, que podem ter determinado tipo de formação, mais ou menos sólido, vai ter o conjunto de alunos que frequentam essa escola, que podem vir com mais ou menos recursos em todos os sentidos, né, socioeconômicos. A gente pode ter uma localização que pode influenciar o funcionamento dessa escola. Então, a gente sabe que essa estrutura, ela é impactada por diversos fatores. E aí, o que intrigou boa parte, né, dos pesquisadores que passaram a desenvolver estudos nesse campo da eficácia escolar é essa variação. Porque não necessariamente uma escola com todos os recursos que se imagina necessários, recursos físicos principalmente, necessariamente geram bons resultados. E vice-versa, escolas que têm também uma limitação muito maior de recursos e conseguem alcançar resultados muito maiores. Então, essa variação no desempenho é a que foi criando todo esse campo de investigação em torno de escolas eficazes. E aí, pessoal, isso aí eu estou falando de pelo menos 5 décadas, aí, 50 anos de estudo que tem, e nesse período a gente também teve um avanço muito grande no campo de metodologias estatísticas que viabilizassem que a gente trabalhasse com um número maior de observações. Então, o fato da gente conseguir ter essas modelagens, da gente conseguir aplicar instrumentos que avaliam um número muito maior de estudantes e que coletam não só resultados de aprendizagem numa determinada prova, mas que também coletam informações socioeconômicas. Então, a gente conseguiu trabalhar com um número muito maior de variáveis e ir juntando essas variáveis para tentar identificar possíveis relações entre elas. Esse aprimoramento dos instrumentos de pesquisa, das modelagens estatísticas e do aprofundamento, né, do conhecimento pedagógico, viabilizou essa expansão desse campo de investigação. E essas pesquisas, elas trazem vários resultados, mas tem alguns, pessoal, que sempre aparecem de maneira muito similar em diferentes estudos.
e eu quero trazer alguma dessas características para vocês. Uma primeira característica que sempre aparece nas escolas, que são consideradas escolas eficazes, ou seja, escolas que alcançam um desempenho maior do que esperado, tem um elemento que é esse ambiente que está concentrado no trabalho. O que isso quer dizer? É um ambiente em que os alunos, de maneira geral, se sentem bem, estão engajados nas atividades que estão acontecendo na escola, que tem uma certa organização, né, que não é uma bagunça, que ninguém sabe o que está acontecendo, né, um entra e sai, um levanta e senta, né, então tem uma organização e os alunos estão concentrados no que eles estão fazendo. Essas escolas, elas têm um comprometimento docente. Isso significa que os professores, eles estão envolvidos no planejamento curricular dessa escola e que eles conseguem promover um ensino intelectualmente desafiador para os estudantes. Um terceiro elemento que também aparece com bastante frequência é o uso do tempo. Essas escolas com alto rendimento, elas alocam o tempo delas majoritariamente nos processos de ensino e aprendizagem, nas interações acadêmicas, em detrimento de alocar o tempo majoritariamente em atividades mais administrativas, né? Então, são escolas em que o professor, ele não aloca 20%, por exemplo, do tempo de aula dele para fazer uma chamada ou para conseguir fazer os alunos se concentrarem, né? Então, esse tempo, ele é muito menor e a maior parte vai ser concentrada nas interações acadêmicas. Um outro elemento é identificado como as expectativas que são colocadas em relação aos estudantes. Então, nessas escolas de alto rendimento, boa parte dos professores, ou grande parte dos professores, esperam que todos os alunos consigam acompanhar a aprendizagem que está sendo desenvolvida, né, e que dominem esse conteúdo. Então, tem pouco aquela perspectiva de esse aluno, esquece, esse aluno não tem jeito, esse aluno não vai aprender de jeito nenhum, deixa para lá. Então, tem muito esse sentido de que, sim, né, todo mundo, os alunos vão conseguir desenvolver essa aprendizagem e tem efetivamente um comprometimento da equipe, né, em fazer todos os alunos conseguirem desenvolver de maneira satisfatória as aprendizagens desejadas. Um penúltimo ponto que aparece é a perspectiva de incentivos, e aqui no sentido de incentivos verbais. Então, essas escolas com bom rendimento também foi observado que fazem um uso adequado de incentivos verbais. O que isso significa? Um reconhecimento de um trabalho bem feito, né, o compartilhamento de uma experiência exitosa, né, então ter um espaço em que as pessoas sabem o que as outras estão fazendo e tem esse sentido de trazer para o grupo. Olha essa experiência que determinado professor desenvolveu, que bacana, gerou tal resultado, a gente introduziu essa nova prática e teve uma consequência positiva, disso ser reconhecido e ser compartilhado. Então, essa perspectiva, esse fator, ele foi observado também como muito potente, porque isso gera um ânimo nas pessoas, né? Todo mundo gosta de ter ali, né, fazer um trabalho e perceber que ele foi reconhecido, que ele teve um desdobramento, né? Não foi uma coisa assim que passou batido, nossa, fiz e ninguém reparou, nem não deu em nada. Não que seja uma cultura de ficar bajulando a cada 5 minutos, não é isso, né? Com critério e profissionalismo, conseguir identificar as coisas que foram positivas e não deixar de falar. É importante ter esse reconhecimento. E, por fim, e não menos importante, o que essas pesquisas mostraram? Que essas escolas têm uma liderança escolar muito forte. Então, tem diretores ativamente envolvidos na gestão dos recursos e nas orientações curriculares, no acompanhamento das aprendizagens dos alunos. E esse pilar da liderança escolar abriu um campo para todo um outro conjunto de investigações que é focado na influência que a liderança escolar exerce no funcionamento da escola e, por sua vez, nos resultados de aprendizagem dos alunos.
E aí vocês podem ver que, de todos esses fatores que foram apontados aqui, muitos deles, não necessariamente vocês, enquanto diretores, vão estar diretamente responsáveis por fazer acontecer. Né? Um ambiente concentrado no trabalho, um comprometimento docente, envolve muito o próprio docente, né? Vocês não é que vocês são responsáveis por fazer tudo isso sozinhos, mas a questão que esses estudos começaram a mostrar é que, para essas características serem intencionalmente induzidas, ou seja, para a gente ter um ambiente em que as pessoas têm esse entendimento de, será que a gente está concentrando o nosso trabalho, assim, o ambiente está favorecendo essa concentração do trabalho? Será que a gente está comprometido? Será que a gente está fazendo um bom uso do tempo? Ou a gente está alocando tempo majoritariamente em atividades burocráticas, em questões administrativas, ou até com outras coisas, que não são nem essas, são conflitos, ou, né, algum tipo de estranhamento que a gente sabe que pode ter nas relações humanas. Será que a gente está criando um ambiente de altas expectativas para os alunos? Será que a gente está realmente comprometido em fazer com que boa parte dos alunos consigam alcançar ali, de maneira satisfatória, os seus estados de aprendizagem? Será que a gente está fazendo um uso adequado desses incentivos, desses reconhecimentos? Quem está olhando para ver se esses elementos estão intencionalmente sendo desenvolvidos na escola, porque eles não vão surgir do nada, eles não são necessariamente espontâneos. Eles até podem aparecer de maneira espontânea, mas se for espontâneo, vai ser pontual. Vai ser uma vez tem, legal, e depois a vida segue e aquilo apaga. Então, quem tem esse olhar de estar se perguntando e de estar fomentando isso entre as pessoas é a liderança escolar. Então, de certa forma, quando a gente vê esses vários elementos que aparecem em escolas eficazes, e a liderança aparece como um desses elementos, com o decorrer das pesquisas, a gente foi entendendo que é um elemento que é muito importante para viabilizar os demais. Porque é a partir dessa liderança que esses outros elementos, eles vão ganhando intencionalidade, eles vão sendo incentivados, né? É como se fosse ali um guardião desse processo, né? De estar se perguntando, será que a gente está conseguindo construir esse ambiente concentrado no trabalho ou não? Se não tiver essa intencionalidade, a gente sabe que o dia a dia é uma avalanche, e a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, e não tem ninguém que para pensar, mas será que a gente está trabalhando da melhor maneira possível? Então, a liderança escolar acaba sendo um grande articulador para fazer com que todos esses elementos ganhem importância e virem, de fato, uma prática intencional nas escolas, né? Então, esse contexto, embora muito breve que eu trouxe para vocês, e que tem, como eu disse, muitos e muitos e muitos estudos mostrando, não em diferentes lugares do mundo, então não é específico de uma região, tem uma diversidade aí de pesquisas em diferentes contextos geográficos, que foram mostrando que não se encontrou uma escola em que tem os bons resultados, que os professores estão engajados e que entrou lá e que a liderança é totalmente opaca. Que o diretor ali aparece de vez em quando, mas não sabe muito bem, ou está ali na sala dele trancado. Não tem esse... É muito raro, né? Todos os estudos mostram que as escolas que têm um ambiente com todas essas características que a gente mencionou, tem uma liderança forte, tem uma liderança presente que está olhando para todos esses fatores. Então, eu queria trazer esse contexto para vocês, para ir reforçando que não é mais uma peça na escola, é uma peça muito central, para que as outras também encontrem os seus espaços, né, e de autonomia para conseguir se desenvolver. Eu tenho, desde que, nesses últimos anos, né, desde que eu defendi a tese de doutorado, que eu vou contar um pouquinho dela para vocês aqui, agora no pós-doutorado, em algumas conversas que eu participo, de vez em quando eu escuto também, assim, né,
umas perguntas do tipo, mas então é isso, então agora o diretor é o super-herói, diretor é super-heroína, eles têm que fazer tudo, eles têm que dar conta de tudo, eles têm que resolver tudo, têm que levar a escola nas costas, e não é isso. O conceito que está sendo desenvolvido e que tem ganhado bastante repercussão agora no Brasil, que eu acho muito positivo, não é de criar essa perspectiva de que agora o diretor faz tudo e resolve tudo, de maneira nenhuma, mas é de trazer uma luz para uma função que estava, na minha perspectiva e de diversos outros pesquisadores, bastante invisibilizada. Era uma peça ali, né? Bom, tem o diretor, mas pouco olhar para qual é a formação que esse diretor está recebendo, quais foram, o que levou, né, essas pessoas a serem selecionadas a ocuparem esse cargo, o que se espera desse cargo, não só numa perspectiva de um conjunto de tarefas específicas, pontuais, mas de competências, né, de qual é esse perfil e por que ele é tão importante. Então, o que eu vejo agora é muito mais um movimento de dar visibilidade a uma função que é super estratégica dentro da escola e que estava significativamente no estacionamento, digamos, né? E de maneira alguma é a pessoa que vai fazer tudo, porque não existe numa organização escolar que depende de diversas pessoas para fazer acontecer, não existe o diretor que faz tudo, não é isso. A função aqui, né, o que a gente está trazendo nesse debate, é de esclarecer a importância enquanto um grande articulador de diversos processos. E aí, o que entra nessa articulação? Quando eu, fazendo aqui, retomando a nossa trajetória, né? Então, a gente teve um conjunto de estudos que começaram a se perguntar o que faz essas escolas terem bons resultados? Por que os resultados variam em escolas com contextos muito similares ou com recursos muito similares? Toda essa investigação foi identificando alguns elementos que a gente acabou de discutir agora. Desses elementos, observou-se que a liderança escolar é essencial para que eles sejam alcançados, né, para que essas características existam. E aí, o que faz, então, essa liderança? Essas escolas que apresentam diretores, diretoras que se mostram lideranças, e a gente vai discutir também esse conceito de liderança, o que eles fazem, né? Qual é o papel deles? E aqui foi também, de maneira geral, elencados algumas grandes características do que faz uma liderança escolar que está ali envolvida de maneira integral com a escola. A gente sistematizou aqui alguns elementos, vocês podem encontrar na literatura um pouquinho de variedade, que puxa mais para um lado, que puxa mais para o outro, mas, de maneira geral, essas características, elas são muito presentes. Essas 6 características, elas vão estar em diversos estudos que vocês queiram ler sobre a importância de uma liderança escolar forte, bem preparada. E aí, nesses 6 elementos, um primeiro ponto super importante é a capacidade da liderança escolar de estabelecer direção. O que isso significa? Os objetivos dessa escola, né? Quais são os objetivos onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Então, uma escola que não está à deriva, ela tem uma intencionalidade, ela sabe quais são os grandes objetivos, os objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo. Então, essa capacidade da liderança de conseguir estabelecer esses objetivos, isso não quer dizer que esses objetivos serão estabelecidos sozinhos, de maneira alguma, porque você precisa do grupo para conseguir alcançá-los, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas tem essa clareza de onde se quer chegar. Isso é um elemento que foi observado nas escolas que têm bons resultados de aprendizagem, têm objetivos claros e a liderança está consciente e trabalha intencionalmente para alcançar esses objetivos. Um segundo elemento é uma liderança escolar que olha para o desenvolvimento das pessoas. Então, cientes de que é o grupo que vai fazer a escola funcionar e alcançar os objetivos que busca, como que pode desenvolver essas pessoas buscando identificar os pontos fortes que tem no time, ou os possíveis
pontos a serem desenvolvidos, as fragilidades. Então, ter esse olhar intencional para o desenvolvimento da equipe. Nessas escolas também, a liderança escolar, ela muito responsável por configurar uma cultura organizacional. O que isso quer dizer? Se a gente estabelece, né, os objetivos que a escola quer alcançar, a gente tem o grupo de pessoas que vai trabalhar para que isso aconteça, a cultura organizacional implica no como a gente vai fazer isso. Como que a gente trabalha nessa escola? Quais são os nossos valores? Quais são os comportamentos que a gente favorece, assim, que a gente incentive que ocorram, né? E isso vai ser muito diferente de escola para escola, porque isso também vai envolver o perfil de pessoas que frequentam a escola, a localidade. Então, de repente, uma escola, por exemplo, numa zona rural, vai ter um certo perfil, vai ter uma certa cultura de como faz. Uma escola que está numa outra região, que está num centro urbano, pode ter uma outra cultura organizacional, ou seja, outros processos de como eles vão alcançar. Mas é importante ter essa intencionalidade, porque essa cultura organizacional, se as pessoas não entendem qual que é o perfil dessa escola, né? Como que é o grupo, qual é o perfil do grupo de estudantes que frequentam essa escola? Se não tem esse olhar para entender isso, a relação entre as pessoas vai acabar sendo impactada, porque você não consegue saber bem como as pessoas que frequentam aquele espaço, e a partir disso conseguir ir estabelecendo as relações. Um quarto elemento super importante da liderança escolar envolve o gerenciamento do programa curricular. Então, nessas escolas com bons resultados, os diretores, eles não estão olhando o desenvolvimento curricular lá de longe. Eles estão bastante envolvidos nesse processo, principalmente no sentido de identificar a progressão, né, o caminhar, então, o monitoramento de como está sendo o desenvolvimento da ação dos professores e dos estudantes, se as aprendizagens esperadas estão conseguindo ser desenvolvidas, e garantindo que as intervenções pedagógicas necessárias sejam feitas para que não chegue lá no final do ano para se constatar, né, que, puxa, não alcançamos o que esperávamos, mas lá se foi um ano e pouco se pode fazer para recuperar a aprendizagem perdida entre os estudantes, né? Então, tem um envolvimento, e a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouquinho, quando eu trazer um resultado aí da pesquisa de doutorado, para reforçar a importância do envolvimento da direção na perspectiva pedagógica, né, na aprendizagem dos alunos. O gerenciamento de recursos, claro, né, a liderança, ela vai estar à frente de diversos recursos financeiros, do funcionamento da escola como um todo, além de relacionar a escola com o contexto externo, né? Então, isso significa o relacionamento da escola com a comunidade em que ela está inserida, com os familiares, com a Secretaria de Educação. Então, aqui, a gente sabe que são muitos elementos, né, esses quadradinhos aí, eles envolvem diversas atividades, não é simples e nem óbvio estar nesse espaço, e é por isso que a função de liderança escolar é tão importante e estratégica, porque não é pouca coisa que vocês estarão fazendo nesse espaço. Mas esses 6 elementos, eles, de maneira bastante recorrente, foi sendo apontado na literatura, de que a liderança que tinha esse entendimento, que tinha essa clareza de para onde eu estou indo, qual que é o perfil do time que eu tenho, do grupo que frequenta essa escola, que tipo de desenvolvimento eles precisam, como que a gente trabalha juntos, quais são os comportamentos que a gente valoriza, os resultados de aprendizagem, o currículo, qual que é o nosso currículo, como que a gente está desenvolvendo, como é que eu tenho uma gestão eficiente dos meus recursos, e como que eu consigo relacionar a minha escola com os atores externos. Quem tinha esse entendimento, né, e esse olhar consequente para todos esses pilares, mostrou que a escola funcionava de uma maneira muito mais harmônica. E aí isso vai, na nossa trajetória, isso faz com que agora a gente avance um pouco mais para aprofundar nessa perspectiva da direção escolar enquanto uma liderança.
E aí eu vou compartilhar com vocês, brevemente, como eu mencionei, o estudo que foi desenvolvido, eu defendi em 2020, né, no doutorado que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, e a pergunta de pesquisa foi: a liderança escolar influencia os resultados de aprendizagem dos estudantes nas escolas públicas brasileiras? E como é que foi esse processo? Quando eu comecei a fazer, né, eu comecei pela mesma pergunta ali que eu trouxe para vocês, né, de por que a gente tem resultados tão díspares, apesar de escolas com situações bastante similares, né? E em toda essa trajetória que eu compartilhei aqui com vocês, quando ficou bastante claro que uma peça central para isso são os diretores, eu falei, nossa, mas a gente nem tem tantos estudos assim focados na função de direção escolar. A gente tem estudos aqui no Brasil, principalmente na perspectiva da gestão democrática, que olham para a perspectiva da gestão como um todo, né? Desde a gestão da secretaria até a gestão geral da escola, envolvendo todas as pessoas, que é super importante, são perspectivas super válidas, mas eu queria especificar, entender exatamente a função de direção do diretor escolar. Tem algum impacto? Todos esses estudos internacionais, aí um monte, está mostrando que tem um resultado importante para o resultado de aprendizagem dos alunos. E aqui no Brasil, será que essa relação ela é tão forte? E com isso que eu iniciei a minha investigação. E aí ela teve uma parte qualitativa, uma parte quantitativa. Na parte qualitativa, eu fiz um levantamento das legislações que traziam a atribuição dos diretores escolares, para analisar o que continha nessas legislações. O que era trazido para alguém que deseja ocupar a função de direção escolar, se eles recebessem essa descrição, o que eles iriam receber de informação, né? O que ficaria claro para eles que se espera? E aí eu volto lá naquela pergunta que eu deixei para vocês no começo, né? O que vocês achavam que vocês iam ter de responsabilidade enquanto diretor e o que vocês estão vivendo de fato agora que assumiram a função, né? Então, eu analisei essas legislações, depois eu fiz um conjunto de entrevistas com secretários de educação, para ouvir também na perspectiva deles, o que é a função dos diretores, né? O que vocês entendem que eles fazem? E, de maneira geral, pessoal, essa parte qualitativa, ela trouxe que as atribuições eram bastante procedimentais, assim, no sentido de bastante burocráticas. A função do diretor é cuidar do prédio, né? Então, ter todo o cuidado com o funcionamento da escola, é assinar papéis, é compartilhar as legislações, os normativos com o grupo de professores, é cuidar da merenda. Então, assim, coisas que não sejam importantes, mas eram essa lista de coisas. E não tinha ali, mas quem que é essa pessoa? Que competências ela tem que ter? Ok, ela vai ter que cuidar da merenda, entendi, mas que profissional a gente espera para ocupar esse cargo? E isso não tinha. Com algumas exceções, Espírito Santo, em Pernambuco, em São Paulo, que chegavam a trazer essa perspectiva um pouco das competências, de maneira geral, a descrição era muito tarefeira, né? Não tinha assim, qual que é a experiência que esse profissional tem que ter para ocupar esse cargo, e o que se espera dele, uma vez que ele ocupa esse cargo. Então, essa foi uma síntese da parte qualitativa. E aí eu entrei numa parte quantitativa, que foi pegar os resultados de aprendizagem dos alunos no SAEB e identificar se havia correlação ou não com determinadas características da liderança escolar. E eu vou passar esse resultado bem brevemente com vocês, não quero esgotar vocês com análises estatísticas mega, mas para trazer a visão geral, nessa parte quantitativa, o que eu fiz? Eu peguei os questionários de contexto que são aplicados junto com o SAEB, né? Vocês devem saber bem, né, que junto com a avaliação do SAEB que os alunos fazem, tem também os questionários contextuais, né? Vocês respondem como diretores, tem os professores que também respondem os próprios alunos respondem outro.
Eu peguei esse questionário, que tem várias perguntas, né? Cento e não sei quantas perguntas, e eu fui analisando aquelas que tinham determinada relação com fatores que apareciam na literatura. E aí eu fui criando variáveis a partir desse conjunto de perguntas. Então, no final, eu selecionei 74 perguntas do questionário dos diretores. E eu peguei também observações do questionário dos professores, porque tem perguntas no questionário dos professores que são diretamente vinculadas aos diretores. Então, tem pergunta de, o meu diretor me motiva, o diretor acompanha os resultados de aprendizagem dos alunos, então eu também peguei essas perguntas. Peguei um conjunto de informações do resultado do questionário dos estudantes, principalmente para criar as variáveis de controle desse modelo, né, relacionadas a questões socioeconômicas, que a gente sabe que influencia muito os resultados de aprendizagem. Então, para não ter, né, uma discrepância aí no modelo, eu trouxe esses elementos como variáveis controle, juntei essas informações, né, dos diretores, professores, alunos. No final, isso me deixou com uma amostra de mais ou menos 38.500 escolas. E essa amostra que compôs o meu estudo. Eu trabalhei com 3 edições do SAEB, porque, né, a gente precisa ver se tem alguma tendência. Se você trabalha com um ano só, é muito específico, pode ser uma foto muito particular daquele determinado ano. Então, para a gente observar se tem uma tendência, a gente precisa de alguns anos. Então, eu peguei essas 3 edições, 2013, 15 e 17, e aí eu construí, né, um modelo em que eu coloquei a nota dos alunos como a minha variável dependente, e esse conjunto de variáveis como possíveis variáveis explicativas, né, ali do resultado desses estudantes, para buscar ver se tem correlação ou não. Eu fiquei com essas variáveis no final do estudo, então, comprometimento do aluno, então, se tem muito absenteísmo docente, se tem absenteísmo do aluno, né, absenteísmo discente e do docente, que é o que compôs comprometimento do aluno, comprometimento docente, desenvolvimento profissional, então, cursos que vocês participam enquanto diretores, a formação que vocês têm, gestão colegiada, que são os ambientes de conselho, associação de pais e mestres, recursos, então, esses outros elementos eu fui aglutinando em variáveis, gestão pedagógica, né, que é o acompanhamento de vocês do desenvolvimento do currículo, de se tem conhecimento sobre os resultados de aprendizagem, de envolvimento, né, do projeto político-pedagógico da escola. E aí, entre outros elementos, ali não vou citar todos, senioridade, há quanto tempo vocês estão no cargo, o tipo de seleção, para ver se isso demonstrava ter correlação ou não com a nota. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês, aí é só aqui para explicar como os indicadores foram criados. Então, por exemplo, esse de gestão pedagógica foi um conjunto de 8 perguntas que vieram do questionário, que viraram esse construto gestão pedagógica. E aí, eu fiquei com essa saída. Esse foi o resultado, né, aí da equação que foi construída. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é este resultado de gestão pedagógica. Aqui é o resultado, é o indicador com maior influência sobre a nota dos alunos. O que esse indicador quer dizer, pessoal? Que, está super pequenininho, aí não sei nem se vocês estão conseguindo ler, mas que a direção que promove intencionalmente o apoio instrucional aos professores, o monitoramento das atividades escolares, que tem um envolvimento na compreensão dos problemas, que se envolve na formação da equipe, que faz uma avaliação e um monitoramento permanente dos resultados de aprendizagem dos alunos. Os diretores que indicavam fazer isso, eles apresentavam nessas escolas uma correlação de 11 pontos, praticamente 12 pontos em língua portuguesa e 12 pontos em matemática, no SAEB. Essa é uma pontuação muito alta, isso significa, assim, aproximadamente 7 meses de aula. Então, esse resultado mostrou como que
a liderança que está intencionalmente envolvida na gestão pedagógica, ela tem uma capacidade de influenciar, sim, os resultados de aprendizagem dos alunos. Então, o que eu quero trazer com vocês, para vocês, né, a partir desse estudo, é que o potencial de influência que vocês têm sobre o resultado de aprendizagem dos alunos, mesmo não estando dentro da sala de aula e ensinando os alunos, é muito grande. Se vocês trabalham intencionalmente determinadas características da escola. Então, isso mostra a importância que vocês podem ter em garantir o resultado de aprendizagem dos alunos, quando isso faz parte da atividade de vocês, né, do dia a dia de vocês. Então, eu acho que esse é um resultado muito importante para reforçar que vocês têm, sim, uma relação muito forte com o resultado de aprendizagem que os alunos podem ter. A gente vê aqui outras variáveis, tipo tempo no cargo, né, senioridade, que apresentam uma relação pequena com a nota, e 1 ponto, né? Então, fica expressivo que, né, a gestão pedagógica, ela tem um potencial de influenciar muito grande, né, a nota dos alunos. Aqui tem o tipo de seleção, que a gente vê também que não tem exatamente resultado positivo, quando até não, resultado negativo, né? Então, o mais importante é o que vocês fazem no cargo e, principalmente, o envolvimento de vocês na questão pedagógica. E aí, esse estudo, então, né, de maneira conclusiva, mostra que a liderança escolar tem uma associação positiva com a nota, né, com uma influência de até 12 pontos, mas que tem um potencial bastante subutilizado, dado que nem todos os espaços têm incentivado essa perspectiva da gestão pedagógica, do envolvimento mais amplo, que é aquele círculo que eu mostrei para vocês, com aqueles fatores, né, de ter clareza de qual é a direção que se quer, os objetivos que se quer alcançar, como que vai desenvolver a equipe, como que está a cultura organizacional, o conteúdo curricular da escola, um envolvimento externo, né, a gestão de recursos. Então, quando desenvolvidas essas capacidades, né, essas perspectivas, o potencial de influência é enorme, enorme. O que só reforça a importância de vocês. E aí, pessoal, já caminhando aqui, né, quase para o final da nossa trajetória, tem mais 2 pontos que eu quero trazer com vocês, antes de abrir aqui para troca. Essa perspectiva de que a função de liderança escolar não é um conjunto, né, de atividades pontuais, mas sim precisa ser preenchida por pessoas que têm determinadas experiências e características, isso aí foi super importante para a construção, que não sei se vocês já viram nas aulas que vocês tiveram anteriormente, né, mas na construção dessa matriz, né, que é a Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Então, essa matéria, né, que foi aí uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que inclusive o professor Mozart foi o relator, trouxe luz para essa perspectiva de competências que se espera para a pessoa que deseja ocupar o cargo de direção escolar. E ela traz uma contribuição muito importante, né, tanto por explicitar de maneira, né, clara essas competências, e também para ajudar as pessoas, as redes, a compreenderem, né, que função é essa, o que a gente espera dos diretores, e a partir disso poder colocar em prática esses elementos, até possivelmente com processos mais intencionais de formação, para quem deseja ocupar o cargo de direção escolar, seja uma formação prévia, seja uma formação continuada no cargo para o aprimoramento, desenvolvimento dessas competências. Quais competências são essas? Aqui, de maneira bastante resumida, né, depois tem o documento, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas que tem o detalhamento de cada uma dessas competências, mas num resumo geral, a gente tem a competência que implica em coordenar a organização escolar em 4 dimensões: a dimensão política institucional, dimensão pedagógica,
pessoal e relacional e administrativo financeiro. Mas segunda competência, que é configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, comprometer-se com o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, valorizar o desenvolvimento profissional da equipe escolar, coordenar o programa pedagógico da escola, gerenciar os recursos para garantir o funcionamento eficiente e eficaz da organização escolar, ter proatividade, né, para buscar diferentes soluções, relacionar a escola com o contexto externo e exercitar a empatia, resolução de conflitos, cooperação e agir com flexibilidade e responsabilidade. Então, assim, a gente sabe, né, que quando olha tudo isso pode dar um pouco essa sensação de, nossa, Filomena, não tinha mais nada para colocar, né, só isso que se espera de nós. É bastante coisa, com certeza, é muito desafiador, e é por isso que é uma função tão estratégica, porque não é qualquer coisa ser diretor de escola, é muito importante. Vocês vão estar olhando para todo o funcionamento da escola em diferentes perspectivas. Vocês vão estar lidando com todo o grupo de pessoas que frequentam e numa posição muito importante de garantir que tudo isso que esteja ocorrendo na escola não perca de vista o que está no centro, que é o estudante. Né? Tudo que ocorre dentro da escola tem como objetivo final garantir, né, que esses estudantes tenham uma trajetória sólida, que possibilitam aí que eles tenham oportunidades aí ao longo da vida, né, que eles tenham uma formação mais robusta para que eles possam ter, seguir aí sua trajetória com suas preferências, suas aptidões, mas que eles tenham o que a educação básica oferece. Então, é um conjunto de competências nada triviais, não é óbvio, não é simples desenvolver tudo isso, mas elas são muito importantes para quem deseja estar nessa função, entendendo a liderança ou a direção escolar como uma liderança, e não como uma pessoa que é um grande administrador de papéis, né? É muito mais do que isso. E aí, quando a gente pega essas 10 competências gerais, e aqui me foi pedido que eu focasse na competência 1, de coordenar a organização escolar nessas 4 dimensões: política institucional, pedagógica, pessoal relacional, administrativa, financeira. E aí, quando olha para essa competência, naturalmente, ela dialoga muito com aquele círculo que a gente já conversou há pouco, com esses 6 elementos que toda uma literatura de diversos países, de diversas localidades, também confluiu nessa direção, né? Então, tem uma solidez muito grande de quais são esses elementos que são tão determinantes para essa coordenação da organização escolar. E aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Para o conceito de organização escolar. Pode parecer uma obviedade, mas acho que não custa retomar. O que significa a escola enquanto uma organização? Significa que a gente vai ter um arranjo de pessoas para facilitar o alcance de um propósito comum por meio da alocação de funções e responsabilidades. Ou seja, uma organização em que as pessoas não têm um propósito comum, ela não é uma organização. Porque vai estar cada um olhando para cá, um olhando para lá, um indo para cima, um indo para baixo, fazendo do jeito que bem entende, olhando para a direção que bem entende. Se é um cenário tão disperso, não existe uma organização. Existe um conjunto de pessoas ali que, por acaso, estão no mesmo espaço físico, mas que cada um está olhando para uma coisa, cada um está priorizando uma coisa e não tem um sentido comum. Se a gente não tem um sentido comum, dificilmente essa escola, como um todo, vai conseguir avançar. Então, o primeiro desafio é a gente criar esse propósito comum, né? O que esse grupo de pessoas que fazem parte dessa escola, o que a gente quer?
o que a gente quer para este ano, o que a gente quer para 2023, o que a gente quer para 2024, por exemplo. Se a gente não tem essa clareza, começa a ficar difícil saber se a gente está indo, a gente está avançando? Avançando para onde? Não sei, para onde a gente queria ir. Então, a primeira coisa é a gente começar a se perguntar o que a escola quer alcançar, né? Onde ela quer chegar? Quais são os grandes compromissos que a gente vai se colocar? Se isso não tem clareza, e não é só para a liderança, mas para todo o grupo, para os professores, e para os alunos, e para os familiares, se não tem clareza disso, no dia a dia, cada um vai ir para um canto. E no final, a escola fica, de certa forma, à deriva, porque a gente não tem objetivos claros. Se a gente não tem objetivos claros, cada um segue o seu rumo. Então, isso é um primeiro elemento muito importante. Não é fácil construir isso em conjunto, porque, né, as pessoas têm interesses diversos, prioridades diferentes. A gente sabe que, né, lidar, articular várias pessoas é bastante desafiador, mas essa é uma atribuição muito importante da direção, de conseguir, em conjunto, propor, construir objetivos comuns e não perder eles de vista no dia a dia. Isso não vai virar uma coisa assim protocolar, né? Que aqui a gente colocou esses objetivos, mas a gente nunca volta neles ao longo do ano, a gente não tem elementos que nos possibilitam identificar se a gente está alcançando eles ou não, se a gente está próximo, se a gente está distante. Se não tem isso, é protocolar, né? É para inglês ver. Então, se for para ser uma coisa verdadeira, é algo que, de maneira permanente, vocês vão estar visitando, vocês vão estar olhando, vocês vão estar trazendo nas reuniões, né? E lembrando que isso é um objetivo comum, isso não é um objetivo de vocês. Não foi vocês que chegaram e falaram, essa escola vai fazer isso. Foi uma coisa conjunta, criada por todos. Então, se é criada por todos, todos têm sua responsabilidade para chegar lá e não deixar esse objetivo se perder. Então, esse é um primeiro elemento que a gente já tinha passado, mas que agora a gente está aprofundando um pouco mais, porque ele vai compondo essa competência que é tão importante e que envolve tantos elementos diferentes. O segundo ponto que a gente já tinha visto é o desenvolvimento de pessoas. Isso é importante porque a gente precisa entender quem que faz parte dessa escola. Como é que é possível motivar e desenvolver melhor essas pessoas? Quais são as responsabilidades delas aqui? Como que a gente pode construir um sentimento de compromisso e de confiança? Se isso também não for perguntado e analisado, né, dificilmente a gente consegue alcançar esse objetivo comum, estabelecer, né, essas direções que foi mencionado no campo anterior. Porque se a gente não tem pessoas comprometidas com isso, e pessoas em que a gente possa entender quais são as potencialidades dela, quais são as fragilidades, o que precisa ser desenvolvido, e que elas também se vejam como parte desse processo, com as suas responsabilidades, que possam ser também exigidas, né, do comprometimento para o alcance desses objetivos comuns, né, que deseja para toda escola, é impossível. Né, como mencionado ali no centro, a organização escolar é um arranjo de pessoas, não é uma pessoa só. E se esse arranjo tiver capenga, tiver com várias pessoas que não têm um sentido de comprometimento com a escola em que elas estão trabalhando, em que elas estão alocadas, vai ser muito difícil conseguir alcançar os objetivos. Então, é importante retomar que, nesse ponto de desenvolvimento das pessoas, pode entrar formações, né, por exemplo, formações continuadas que a secretaria ofereça para melhorar a qualidade do ensino, né, e das práticas pedagógicas, por exemplo, mas também entra o desenvolvimento profissional enquanto o desenvolvimento dessas características, né, do envolvimento de esse grupo de pessoas estar alocada nessa escola, e o que isso significa, né, a escolha delas de estarem aqui, e como elas podem
desenvolver suas responsabilidades para compor esse grupo, né? Se não tiver pessoas engajadas, pessoas que vão para a escola, mas com uma relação muito... eu venho aqui, faço minha parte aqui, vou embora, não quero saber. A organização escolar vai ser tão frágil quanto o vínculo que essas pessoas têm com a escola. A escola nada mais é que o reflexo, né, das pessoas do grupo que a compõe. E se esse grupo é composto majoritariamente por pessoas que têm uma relação muito superficial com a escola, a organização vai ser superficial. Então, claro que o desafio é pensar como que a gente pode motivar essas pessoas, como que a gente pode mostrar para todo mundo, para o grupo de professores, para o grupo de pessoas que apoiam o funcionamento da escola, e para o grupo de pais também, a responsabilidade deles para que essa organização seja forte, para que essa organização tenha uma musculatura e não seja um conjunto de pessoas que não tem relação nenhuma com outra e que você não pode criar um vínculo de confiança, né, com o profissional que está com você ali no dia a dia da escola. No ponto de cultura organizacional, né, como eu mencionei para vocês, aqui é o como que a gente vai trabalhar, né, quais vão ser as práticas, os processos, os comportamentos que a gente vai valorizar nessa escola. Isso é muito importante porque também vai dando esse sentido, né, de que aqui a gente não faz de qualquer jeito, né, a gente tem um jeito que funciona melhor para todo mundo. Que jeito é esse? Então, explicitar isso também vai fazendo com que as pessoas comecem a entender, olha, essa escola funciona assim, essa escola tem essas práticas, e isso também começa a dar identidade, né, que fortalece a escola como um todo. O envolvimento nos objetivos de aprendizagem, então ter essa clareza do que vai ser ensinado, como, quando, quais vão ser essas práticas, e isso não é um trabalho exclusivamente de uma pessoa só. Claro que pode ter, por exemplo, um coordenador pedagógico que vai estar mais à frente de fazer essa articulação com os professores, mas vocês, na função de liderança escolar, também tem que estar muito atento, né? Quais são os grandes objetivos? Como é que a gente interpreta os resultados de aprendizagem? Agora há pouco, por exemplo, a gente teve o resultado do SAEB. Quando a escola de vocês recebem o resultado do SAEB, qual que é a relação com isso? É olhar e dizer, minha escola teve 260 pontos. Foi 4 pontos acima da última edição, ou foi 5 pontos abaixo da última edição. Pronto, aumentamos ou diminuímos o resultado. Se é esse o envolvimento que vai ter com esse resultado, ou se vai ter uma compreensão maior de como é que eu interpreto esse resultado. O que 260 pontos quer dizer? Os meus alunos fazem o quê com 260 pontos no 5º ano? Isso é bom? Isso é ruim? Isso está perto ou distante do que se espera que os alunos aprendam no 5º ano? Esse tipo de pergunta, que vai aprofundando o entendimento pedagógico do resultado, e não um número, é o que vai dando a robustez para o acompanhamento da liderança, enquanto uma liderança que faz a gestão curricular. E aqui, já acelerando, que eu já estou para o finalmente, aqui para a gente garantir um tempo de troca, da gestão de recursos, a gente sabe muito bem que são muitas coisas que vocês têm que fazer a gestão, né? Então, tem vários recursos de PDDE, subvenção, e várias outras coisas. Tem escola que eu já entrevistei que o diretor tem 9 contas bancárias para administrar, a gente sabe que são 1000 coisas, é vidro que quebra, privada que entope, impressora, enfim, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas de prestação de contas, de merenda, do livro escolar. Então, com certeza, tudo isso toma um tempo enorme no dia a dia de vocês. E o que eu observo muito, nas diversas entrevistas que eu tenho feito com vários, né, diretores, diretoras, é que como essas atividades acabam tomando muito tempo, praticamente vira o tudo, né? Vira o dia inteiro resolvendo essa papelada. E o desafio é conseguir estabelecer um processo de gestão eficaz em que isso seja feito, mas isso não vire tudo que vocês fazem e vocês não consigam alocar tempo para nenhum dos outros pilares. E isso é uma coisa importante, né? A gente tende, todo mundo, em diversas profissões diferentes, tende a subestimar muito o tempo. E quando a gente vê,
a gente vai fazendo determinadas coisas e priorizando determinadas coisas, ainda que inconscientemente. E isso significa que não vai sobrar tempo para outras. Se a gente não ter tempo para elas, e não dizer, bom, nessas 2 horas agora, eu vou me aprofundar para entender o que o grupo precisa se desenvolver, onde estão as maiores fragilidades dos professores dessa escola, ou nessa manhã eu vou me aprofundar para interpretar o que esse resultado de aprendizagem está dizendo, como é que está a aprendizagem dos meus alunos de fato, como é que a gente pode melhorar isso, nunca vai acontecer, nunca vai sobrar tempo. A gente sabe que os problemas são tantos e infinitos, que se a gente não aloca determinado tempo para as coisas, vários desses pilares que eu estou passando aqui com vocês, dessas caixinhas, elas vão ficar perdidas, nunca vai dar tempo de chegar nelas. E, por fim, né, o relacionamento com o contexto externo, né, então estabelecer isso, né, com que a escola está se relacionando. E o que a gente espera desse processo? O que a gente quer com esse relacionamento? Eu submeti há pouco um paper, né, um artigo para uma revista, estou ainda esperando o resultado, em que eu fiz uma análise fatorial, que é uma outra modelagem estatística, também relacionando o resultado de aprendizagem com determinadas características. E nessa análise fatorial, os elementos de gestão colegiada, né, que envolvem conselho, né, associação de pais e mestres, apareceu um resultado baixíssimo com a nota, uma relação praticamente insignificante. Mas a gente sabe que é um espaço muito importante. Então, qual foi a hipótese levantada nesse artigo que eu desenvolvi? Que talvez esses espaços, eles não estejam conseguindo garantir as discussões dos elementos que são, de fato, estratégicos para o funcionamento da escola. O quanto esses espaços estão discutindo o resultado de aprendizagem dos alunos, né? Ou o quanto que esses espaços, talvez, tenham se tornado, de alguma forma, mais pontuais, né, com uma participação muito baixa das famílias, enfim. Então, aqui, acho que é um elemento que a gente sabe que é essencial, a escola não vai conseguir dar conta de tudo, os alunos vêm com o seu histórico, né, e sem o apoio da família, eu sei que é muito difícil conseguir as expectativas de aprendizagem mais altas, mas é super importante ter uma clareza do que se espera com o espaço, para que ele não vire uma coisa protocolar também. Tem que fazer a reunião 4 vezes por ano, a gente faz a reunião e pronto, e pouco se desdobra disso. E aí, pessoal, eu trouxe aqui, como eu mencionei para vocês, né, eu estou fazendo o pós-doutorado, e tem sido uma oportunidade incrível conversar com os diretores da Rede Municipal de Ribeirão Preto, e eu vou aqui compartilhar com vocês alguns dos desafios, né? Tem muitas coisas que eu ouvi nessas entrevistas que eu fiz até agora, e a gente sabe que o dia a dia de vocês é muito exaustivo, né? Então, alguns dos pontos que foram trazidos, relatados para mim nas entrevistas, né? Que é muito desafiador a relação e promover o engajamento dos familiares com a vida escolar dos filhos, que é um desafio administrar os terceirizados, né, o pessoal da cozinha, da limpeza, o porteiro, enfim, várias pessoas, garantir toda a manutenção predial, fazer a gestão do orçamento, né, cuidar do PDDE, cuidar das subvenções, etc., fazer o controle de aulas, gerenciar o tempo, a logística, a entrada, a saída dos alunos, lidar com o absenteísmo docente, indisciplina dos alunos, muito relato de conflito, principalmente no pós-pandemia, o desafio de engajar os professores, né, de fazerem ter esse espírito de time, de grupo, né, e não de pessoas que não têm realmente um vínculo, um comprometimento, uns com os outros, além, né, de alcançar os resultados de aprendizagem dos alunos. Então, o que eu quero trazer com isso, indo já para o nosso último slide? Que a gente sabe que são muitos desafios, e quando a gente chega trazendo esse conjunto de competências, não é que a gente quer, né, colocar num Olimpo, fora da realidade, tudo que vocês enfrentam no dia a dia à frente de uma escola. Então, é desafiador. A gente sabe que esse contexto é desafiador, mas é por isso mesmo que é tão importante ter boas lideranças, porque não é um espaço simples. Se fosse fácil, qualquer um fazia, não é fácil. Eu sei que vocês estão equilibrando vários pratos. O desafio é conseguir garantir
que a gente não priorize um prato em detrimento do outro, consciente ou inconscientemente, e comece a criar uma coisa muito disforme, né, e não consiga dar a devida atenção a todas as coisas. É uma função de alta responsabilidade, e por isso é uma função que precisa de apoio e precisa de toda essa valorização que tem recebido, eu acho, nos últimos 2 anos, me parece que mais do que nunca, porque não é qualquer coisa, né? Sem essa liderança articulando, a escola dificilmente vai ter a energia para fazer a engrenagem funcionar. E aí, eu estou trazendo aqui, entre aspas, com muito cuidado, claro, mas gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, que o caminho mais fácil, com muitas aspas, que eu sei que de fácil não tem nada, é a gente acabar no dia a dia sucumbindo para as infinitas demandas que a gente tem, né? Do vidro que quebrou, do não sei quem que atrasou, da comida que talvez não... E a gente perder de vista quais são mesmo os grandes objetivos que a gente quer alcançar nessa escola, a gente está caminhando para eles ou não? A gente está conseguindo, não está conseguindo, por quê? Onde estão os desafios? Então, eu sei que não é fácil, mas se a gente não tiver essa intencionalidade de estabelecer e ao longo do processo entendendo se a gente está conseguindo como grupo fazer as pessoas mais ou menos caminharem na mesma direção para alcançar esses resultados, não é espontâneo que isso vai acontecer, não vai alcançar. E a escola, ela vai ficar ali numa avalanche, né, dos problemas do dia a dia. E aí, o último ponto que eu queria destacar com vocês é essa perspectiva de que gestão e liderança não é a mesma coisa. A gestão, ela é uma parte muito importante. Sem uma boa gestão, não vai funcionar. Porque, como vocês sabem muito melhor do que eu, são muitas coisas. E para essa escola funcionar de uma maneira coerente, precisa ter uma boa gestão. Então, se a pessoa que decide ocupar o cargo de diretora, de diretor, não conseguir ser uma pessoa que consegue fazer uma gestão de múltiplas tarefas e conseguir colocar uma racionalidade, conseguir colocar um processo e ter uma organização, vai degringolar, porque os problemas saem assim, pelos poros, né? A gente sabe que eles são infinitos. Então, é muito importante conseguir fazer uma gestão boa. Porém, gestão não é sinônimo, não esgota o conceito de liderança. Liderança é mais do que a gestão. E aqui eu trouxe uma citação de uma autora que eu gosto muito, que trabalha com a perspectiva de liderança, que ela traz algumas perguntas que eu acho que são bem provocativas, mas que nos levam para esse entendimento, né, de que a liderança, e por isso é tão desafiador ser uma liderança transformacional, porque liderança implica influenciar pessoas. Ninguém vai chegar na escola e mandar, né? Agora você faz isso, você faz aquilo, isso não existe, né? Nosso modelo de gestão, e ainda bem, ele não funciona dessa maneira. Mas então a gente tem que ter uma capacidade de influência e articulação. Como é que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso em um contexto de inúmeras adversidades? Né? Como é que um líder pode provocar esse senso de propósito e sentido na vida das pessoas que fazem parte dessa escola? Qual que é a diferença, né, entre poder, título e liderança? Não é porque a pessoa necessariamente tem um título ou tem um cargo que vai torná-la liderança. Então, esses aspectos, né, da influência, de como ela inspira, de como, inclusive, ela mostra para a pessoa as responsabilidades dela e talvez até tenha conversas difíceis quando for necessário, mas para garantir que as pessoas entendam que a gente está num grupo e que essa organização só vai ser exitosa se a gente conseguir, de maneira mais ou menos coerente, caminhar juntos, né? Então, eu deixei aqui essas perguntas no finalzinho do slide, para cada um de vocês fazerem sua própria reflexão, né? De será que a gente tem conseguido estabelecer uma direção? Sim, não, por quê? Desenvolver as pessoas. Novamente, eu sei que os desafios são muitos, e que não é uma obviedade a gente sair aplicando todas essas coisas que as competências trazem, mas eu acho que elas são um primeiro passo para a gente começar a se fazer perguntas bastante pertinentes para aprimorar essa função que eu valorizo, sou super entusiasta e acho que é mais do que necessário que a gente consiga dar o apoio necessário para que vocês
que se disponibilizaram, aceitaram o desafio de ser diretores, diretoras de escola, consigam fazer isso com a maior qualidade possível, porque vocês são super importantes para as escolas.